Fala devs, tudo bem? Meu nome é Rafael Cruz e seja muito bem-vindo ao meu canal. Você sabe a importância dos testes no processo de desenvolvimento de um software? Sabe o que é pirâmide de teste? Conhece os conceitos de teste de unidade, teste de integração e testes automatizados? Não? Então, chega mais que nesse vídeo eu explico todos esses conceitos para você. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, faça a sua inscrição e ative o sino de notificação. Então, pessoal, bora para o vídeo? Então, como a gente pensa no teste de desenvolvimento de software, ele é um tópico vital no nosso desenvolvimento, né? O software precisa ser testado, a gente tem que testar o software. Existe uma quantidade enorme de aspectos quando a gente constrói uma aplicação que precisa ser testado dentro do sistema. Cara, é teste de integração, teste de unidade. Cara, se minha aplicação ela não for resiliente, ou seja, se um banco de dados cair, o que eu faço? Se eu estiver utilizando um serviço, se ele cair, o que eu faço? Né? Então existe uma gama de aspectos dentro do teu software que precisa ser testado, cara. A gente não leva muito em consideração sobre isso, né? Então é uma coisa vital. E todo mundo sabe que qualidade ela é importante. Ela não é extremamente importante para a nossa aplicação. Qualidade é extremamente importante. Porém, a gente tem certeza disso. A sua empresa quer que você desenvolva as coisas com mais qualidade, o seu cliente que espera que você faça as coisas com mais qualidade e a sua equipe espera que você faça por isso, cara. Ter qualidade é uma coisa implícita dentro do nosso desenvolvimento de software. Ele é implícito que você vai fazer alguma coisa de qualidade. Ninguém vai ficar cobrando para você, aí, pô, você desenvolveu teu código lá e não está com qualidade. Obviamente que você vai desenvolver ele com a melhor qualidade possível. Ninguém faz nada pensando numa qualidade. Isso aí não é só para a questão do software, cara. Isso é questão de qualquer produto. Mas só que o software ele é uma peculiaridade bem interessante. E acho que vocês há de concordar comigo. Ele tem uma peculiaridade que o software, né, é a única coisa que a gente paga sabendo que ele tem erro, sabendo que ele tem bug. Cara, você imagina isso. E detalhe, paga caro por isso, né? O software é caro. Esse aqui que é a realidade. Ele é bem caro, na verdade. Né? Então, pô, você imagina que você vai comprar um carro. Isso eu faço bem essa analogia, né? Imagina que você vai comprar um carro. Vou chegar lá na concessionária, cara, eu quero um carro lá de, sei lá, vou pegar um carro mais ou menos aí, deve estar na faixa. Eu não tenho carro, nem sei direito quanto é que tá. Mas vamos pensar aí num carro aí de 50 mil reais aí, né? Entre 40 e 50 mil reais. Cara, é caro, brother. Porra, seres normais, né, que nem eu, cara, 40 mil reais, 50 mil reais é dinheiro. É caro, vou ter que pagar parcelando aí, né, várias vezes. Ok. Quando você compra esse produto, que ele é caro, cara, eu quero que ele tenha uma qualidade. Eu não quero dobrar a primeira esquina com o meu carro e, cara, o meu vidro cair. Ou ele morrer. Ou o freio não funcionar. Não faz sentido ter isso. Não é isso para qualquer produto. Qualquer produto que a gente compra, que seja caro, cara, a gente espera uma qualidade, mas software não. Software é uma coisa que a gente paga caro e sabe que tem problema. Sabe que tem defeito. Então, se a gente pensar aí, cara, fazendo para empresas, vamos pensar aí, cara, um software de um mês, de uma equipe trabalhando com desenvolvedor sênior, uns 3, 4 meses fazendo um produto, cara, não vai sair menos que 70, 80 mil reais. Né? E se você for uma consultoria, né? Se você for uma consultoria, cara, não vai sair por menos disso. Ou vai sair um pouco mais, vamos botar em uma casa de 100 mil. Aí o que acontece? Vai lá, tem um software, tem um bug. O que a pessoa faz? Cara, tem um bug. Pô, tem um bug, mas tem que pagar por esse bug. Ah, não, isso aqui não é um bug, isso é uma feature. Aí o cara empurra a feature para o cliente. Ah, cara, isso aqui é um comportamento esperado do teu software. Se você quer mudar, aí você acaba pagando. Então, o software é uma coisa engraçada, porque é a única coisa que a gente compra, paga caro e sabe que tem problema. E por que disso? Porque um software, primeiro, a nossa ciência de desenvolvimento de software
né? Ele é uma cadeira que foi lançada recentemente. Se a gente pensar, cara, não tem nem 100 anos, tem um pouco mais de 100 anos aí a questão do desenvolvimento de software. Se a gente pensar que o primeiro computador, que é o do Alan Turing, né, que é a máquina, quem viu aí, o cara, aproveitando, eu recomendo aí para vocês verem, que é o jogo da imitação, né, que é o quando se quebra o código Enigma, né, na Segunda Guerra Mundial, feito pela Alan Turing, que era um matemático, tá? Ali foi a primeira tentativa, ali foi o primeiro computador realmente, tá? Na Segunda Guerra Mundial. Então, se você comparar com ciências, engenharias, cara, vamos botar engenharia civil, cara, a gente tem traços das engenharias civil desde as pirâmides do Egito. São 2000 anos atrás. E a engenharia teve essa evolução. Agora, a cadeira computacional, cara, você deve ter um pouco mais de 100 anos. E se você pensar em linguagens modernas, né? Linguagens, cara, 1970, 1980. Né? Obviamente tem linguagens em 1950, 1960, que já tinha aquilo ali para andar nas linguagens de programação. Né? Então a nossa cadeira é uma cadeira muito nova, ainda então a gente tem uma área para descobrir muito grande para se descobrir. Tá? Então isso é uma das coisas, né? Os nossos processos ainda não estão tão bem definidos ainda como engenharia. Tá? Então, e como podemos aumentar a qualidade de software? Isso parece ser bem óbvio, né? Bem óbvio mesmo, criando o quê? Testes. A gente ia criar testes. Como é que a gente pode aumentar a qualidade? Com testes. Mas o problema é que é o quê? Cara, teste é uma coisa importante. Talvez uma das coisas mais importantes no desenvolvimento, numa qualidade de um produto de software, são os testes, né? Mas são os testes, basicamente, são os mais represados. E eu vou dar esse exemplo aqui, ó. O teste de desenvolvimento de software, o mercado, ele é cada vez mais exigente, ele é cada vez mais difícil. Os nossos clientes, eles querem ir mais rápido para o mercado. E cada vez mais os usuários estão impacientes, eles estão querendo chegar à produção mais rápido. Então, eu tenho aqui um custo do bug aqui das nossas áreas de desenvolvimento. Então, quanto custa achar um bug aqui em requisitos? Quanto custa achar um bug aqui em projetos? Quanto custa achar um bug aqui em codificação? Quanto custa achar um bug em teste? E quanto custa achar um bug em produção? Cada vez mais que você vai passando na cadeira do processo de desenvolvimento de software, o seu bug vai custando mais caro. E a gente está falando não é só questão de grana, não, de imagem. Então você imagina que você trabalha num banco, numa financeira, e eu como cliente eu quero depositar um dinheiro naquela conta. Cara, e meu dinheiro some. Já aconteceu isso aí recentemente, até por sinal. Qual é a confiança que você vai ter? Então imagina que você está no site do e-commerce, que ele faz um cálculo de frete ou faz um cálculo dos seus itens, do checkout, do carrinho de forma errada. Será que você vai confiar de comprar aqueles produtos daquele e-commerce? Então, quando a gente está falando em questão de manutenção, onde a gente entra em produção, a questão não é só relativa à grana, mas também é muito relativo à imagem da companhia, né? Ao que aquilo vai corromper e aquilo vai sujar a imagem de uma determinada companhia, que dependendo do tipo de erro. Então, existem erros bem grosseiros que acontecem aí nos nossos softwares aí, cara. Quem nunca entrou no site que estava lá, cara, aparecendo lá que o banco de dados caiu, a tela vermelha serve erro. Complicado aí para as empresas que geralmente não tem um processo de manutenção, não tem um processo de desenvolvimento adequado, né? Que aí a produção a qualquer custo. Então a gente tem umas falácias aí no desenvolvimento do software, principalmente, né? Quais são as falácias que a gente tem? Muitos projetos eles assumem que um código desenvolvido está livre de erros e com isso postergam o teste para as fases finais de desenvolvimento. Isso é a pior coisa que tem. Os nossos testes têm que ser feitos junto com o desenvolvimento, porque se você postergar para a fase final,
Cara, se atrasar o teu projeto, imagina o que vai ser cortado. Né? Então, são algumas falácias que a gente vê. E detalhe, existem frases prontas aí, né? Está tudo pronto, só falta testar. Bem no nosso dia a dia aí, né? Na minha máquina funciona. Cara, isso aí são frases clássicas aí do nosso processo, do nosso dia a dia de desenvolvimento. E agora tem a nova aí, né? Limpa o cache. Limpa o cache que funciona. Agora o cache é o novo na minha máquina funciona. É a mesma coisa. Agora, limpa o cache aí, que tudo resolve. Né? Essa é a nova falácia aí no desenvolvimento do software. Às vezes realmente funciona. Você limpa o cache, tá ok. Principalmente em questões de front-end. Cara, mas nem sempre é assim, né? Limpa o cache, que o negócio vai. Às vezes é bug mesmo. Então, como ter certeza que o código escrito faz o que deveria fazer, né? Primeiro, abordagens comumente utilizadas. Geralmente, né? E quem não viu isso aí, né? Você escreve um método main num console que chama o método escrito, verifica o seu retorno. Faz um console application e vê se aquele método que você escreveu, vê que você escreveu e vê se ele funciona. Geralmente a gente faz isso. Outra coisa que a galera faz muito também, né, cara? Desenvolver meu código. Quando a funcionalidade está pronta, o que a gente faz? Ele levanta um servidor, testa manualmente aquele cara. O problema de fazer isso é que os nossos testes de desenvolvedor, são testes viciados, né? Nossos testes são muito viciados. Então a gente vai sempre testar o caminho de sucesso, nunca vai testar a aplicação aí como o olhar de um QA ou um olhar de uma pessoa de teste, né? E os testes feitos de maneira pontual? Qual é o grande problema desses testes feitos de maneira pontual? Cara, a gente não consegue, ou é muito difícil você fazer teste de regressão. E o que é um teste de regressão? O teste de regressão é quando a gente desenvolve uma nova funcionalidade e mantém funcionando as funcionalidades anteriores. Ou seja, se meu novo código não quebrou nada em funcionalidades passadas. E como a gente consegue fazer isso? Via realização de teste de regressão. A gente geralmente faz um robozinho e esse robozinho simula comportamentos de usuário para verificar se a nossa aplicação continua funcionando da maneira correta. Então, isso aqui, o pessoal já deve ter visto isso aí, chamado pirâmide de teste. E o que é a pirâmide de teste? Quanto mais na base tiver a nossa pirâmide, mais o que você tem que focar. Mais testes você tem que focar. Então, a pirâmide de teste diz o quê? Cara, eu tenho que ter muito teste de unidade. Isso é perfeito, eu tenho que ter muito teste de unidade. E por que eu tenho que ter muito teste de unidade? Porque os nossos testes de unidade, né, são os testes mais baratos, são os testes mais rápidos de ser executado e são os testes que a gente consegue colocar num pipeline de integração. Depois a gente tem na meiuca da pirâmide, né, que são os testes de serviço, são os testes de integração, que você vai ligar os seus componentes e verificar se aqueles componentes estão funcionando de maneira correta. E no topo da pirâmide, ou seja, com menos testes, que são geralmente mais caros e mais complicados de ser executados, são os testes de regressão, onde você faz o teste de UI, você vai desenvolver um robô com Cypress, ou com Selenium, ou whatever que seja. E também os testes manuais, que são testes bem caros, onde você paga uma equipe para fazer um teste de regressão da sua aplicação. Teste de software. Então vamos continuar e vamos ver o que é cada um, né? Teste de unidade, que é na parte inferior da pirâmide, estão os testes da unidade. Testes de unidade são geralmente escritos por nós, programadores, na linguagem de programação de sistema. Então, nós, como desenvolvedores, somos responsáveis pela qualidade do nosso código, então a gente faz teste para isso, para garantir que o nosso código está funcionando. Teste de integração. O teste de integração garante que as interfaces de
integração e troca de mensagem entre os componentes do sistema estão funcionando de forma correta. Qual a diferença do teste de unidade para o teste de integração? A galera se confunde muito. O teste de unidade é o teste de forma unitária, aquele pedaço de código ou classe que esteja fazendo uma regra de negócio. O teste de integração, eu faço um teste que garante as interfaces, os componentes daquela interface. Ou seja, vou dar um exemplo mais claro. Então, você imagina que você está construindo a tua API. A sua API ela vai passar por uma camada de serviço, vai passar por uma camada de domínio e vai passar por uma camada de repositório. São 3 e 4 componentes. Um componente de interface, um componente de serviço, um componente de domínio, um componente de repositório. Bem simplório, tá? Como que eu vou garantir que esses 4 componentes estão falando de maneira correta entre si? Utilizando o teste de integração. Tá? No teste de unidade, eu vou criar um teste para cada componente. API, serviço, domínio e repositório. Mas eles não vão se comunicar com o mundo externo. Os testes manuais. Os testes manuais exploratórios não são testes automatizados, né? O objetivo dele é explorar o sistema em busca de comportamentos inesperados e confirmar os esperados. Ou seja, você tem uma equipe de QA que vai testar o teu sistema e vai tentar quebrar o seu sistema e vai confirmar se ele está atendendo os requisitos de negócio. Nesse vídeo, falamos sobre a importância dos testes no processo de desenvolvimento de um software. Falamos sobre pirâmides de testes, falamos e conceituamos testes de unidade, testes de integração e testes automatizados. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, faça a sua inscrição e ative o sino de notificação. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima.